Poucos nomes ressoam com tanta força nos corredores de Hollywood quanto o de Clint Eastwood. Um ícone, um cowboy estoico, um diretor magistral. Seu rosto, esculpido pelo sol e pela experiência, protagonizou centenas de filmes e programas de televisão ao longo de uma carreira tão extensa quanto lendária. Mas até mesmo as lendas guardam seus segredos, e o de Eastwood, ao que parece, está escondido em um canto esquecido de 1970. Há um episódio filmado há mais de 5 décadas que Clint Eastwood se recusa terminantemente a assistir. Uma obra de seu próprio passado que, por razões inexplicáveis, permaneceu oculta aos seus próprios olhos. Por que um homem que enfrentou vilões, dirigiu obras-primas e desafiou as convenções da indústria teria virado as costas para uma parte de seu próprio legado durante tanto tempo? A pergunta é intrigante. O mistério, profundo. O que há por trás dessa decisão enigmática que mantém cinéfilos em suspense há tantos anos? Da depressão ao estrelato imortal. Para compreender o enigma de Eastwood, devemos primeiro mergulhar na história de um homem forjado na adversidade. Nascido como Clinton Eastwood Jr. em 31 de maio de 1930, em São Francisco, Califórnia, seus primeiros anos transcorreram sob a sombra da Grande Depressão. Uma infância marcada por mudanças constantes, enquanto seu pai buscava incansavelmente emprego, incutiu-lhe uma ética de trabalho rígida e uma resistência silenciosa que, com o tempo, se tornariam a pedra fundamental de seus icônicos personagens nas telas. Antes que as luzes de Hollywood o chamassem, Eastwood construiu sua vida com empregos tão variados quanto lenhador e frentista. Foi durante seu serviço no exército americano, em Fort Ord, durante a Guerra da Coreia, que o destino começou a tecer sua trama. Ali, convivendo com aspirantes a atores, a magia da atuação o capturou. Sua primeira grande chance chegou no final da década de 1950, quando interpretou Rowdy Yates na bem-sucedida série de TV Rawhide. Embora seu papel fosse inicialmente secundário, sua presença imponente e seu inconfundível ar durão o catapultaram ao favoritismo do público. Rawhide se tornou o trampolim de que ele precisava, mas foi a visão de um diretor italiano que o lançaria à estratosfera. Uma trilogia que redefiniu o cinema. O verdadeiro ponto de virada na carreira de Eastwood veio pelas mãos do visionário Sergio Leone. Sua interpretação do enigmático Homem Sem Nome na inovadora trilogia dos dólares, Por um Punhado de Dólares, 1964, Por uns Dólares a Mais, 1965, e Três Homens em Conflito, 1966, o catapultou ao estrelato internacional. Esses spaghetti westerns não apenas redefiniram o gênero, mas transformaram Eastwood em um ícone mundial da frieza, do estoicismo e do anti-heroísmo cru. Seu olhar, seu andar, seu silêncio tornaram-se sinônimos de uma nova masculinidade cinematográfica. A década de 1970 marcou sua expansão com a série Dirty Harry, onde deu vida ao inspetor Harry Callahan, um policial implacável de São Francisco que se tornou uma figura controversa, mas célebre da cultura pop americana. Frases como "Vai em frente, alegre meu dia" ecoaram pelo mundo todo, consolidando Eastwood como o rosto de uma masculinidade dura e do sentimento conservador de lei e ordem. Seu personagem, guiado por um código moral próprio em um mundo ambíguo, o elevou ao status de culto. O nascimento de um mestre-diretor. Mas a ambição de Eastwood ia além da atuação. Não satisfeito em permanecer apenas diante das câmeras, ele deu o ousado salto para a direção, consolidando-se rapidamente como uma força por trás do objetivo. Sua estreia como diretor, Perversa Paixão, 1971, revelou um talento nato para o suspense e o drama psicológico. Ao longo das décadas, dirigiu uma impressionante variedade de filmes, demonstrando uma versatilidade assombrosa, de faroestes clássicos como O Estranho Sem Nome, 1973, e O Cavaleiro Solitário, 1985, até dramas comoventes como As Pontes de Madison, 1995.
Não hesitou em abordar temas complexos, como nos impactantes filmes de guerra A Conquista da Honra, 2006, e Cartas de Iwo Jima, 2006, este último narrado sob a perspectiva japonesa, uma aposta ousada e empática que lhe rendeu aclamação crítica. O auge da carreira de Eastwood chegou com Os Imperdoáveis, 1992, um faroeste revisionista que desconstruiu os mitos da violência e do heroísmo. O filme não apenas foi um sucesso de bilheteria, como conquistou 4 prêmios da Academia, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor, consolidando Eastwood como um dos verdadeiros autores do cinema. Seus triunfos continuaram com Menina de Ouro, 2004, outro filme vencedor do Oscar de Melhor Filme e Melhor Diretor, no qual ele demonstrou sua habilidade para a narrativa emocional e a exploração de temas morais complexos. Mesmo em seus anos mais avançados, Eastwood não mostrou sinais de desaceleração. Filmes como Gran Torino, 2008, Sniper Americano, 2014, Sully, O Herói do Rio Hudson, 2016, e A Mula, 2018, são testemunhos de um cineasta e intérprete que continua no auge de sua carreira, abordando temas sociais relevantes e humanizando figuras icônicas com profundidade e nuances. Seu estilo de direção minimalista, que favorece a luz natural, poucas tomadas e cronogramas de filmagem eficientes, tornou-se uma lenda na indústria. Um legado além das telas. Mas a influência de Clint Eastwood vai além da grande tela. Ele também deixou sua marca na política, atuando como prefeito de Carmel by the Sea, Califórnia, de 1986 a 1988. Embora muitas vezes associado a pontos de vista conservadores, a filosofia de Eastwood sempre foi mais libertária e individualista do que estritamente partidária. É um defensor apaixonado da liberdade pessoal, da conservação ambiental e das artes, refletindo um conjunto de valores multifacetados e, muitas vezes, surpreendentes. As contribuições de Eastwood foram reconhecidas com inúmeros prêmios, incluindo vários Oscars, Globos de Ouro e prêmios pelo conjunto da obra. Em 2000, ele foi homenageado com o prestigioso prêmio Irving J. Thalberg por seu trabalho de produção de alta qualidade. O enigma do episódio de 1970 persiste, uma pequena mancha em uma carreira de brilho inigualável. O que há naquela peça de seu passado que Eastwood não consegue encarar? Seria uma questão de arrependimento artístico, uma experiência traumática no set, ou simplesmente um capricho pessoal de uma mente tão complexa quanto brilhante? O tempo dirá se esse mistério algum dia será revelado. Mas uma coisa é certa: a figura de Clint Eastwood continua tão fascinante e enigmática quanto o próprio cinema que ele ajudou a criar. Uma honraria imerecida e as sombras ocultas do coração de Eastwood. O reconhecimento internacional de Clint Eastwood atingiu novos patamares em 2007, quando a França lhe concedeu a prestigiosa Légion d'honneur, uma das mais altas honrarias do país. Pouco depois, ele recebeu o prêmio pelo conjunto da obra do AFI, American Film Institute, um tributo a uma carreira cinematográfica que parecia não ter limites. Esses prêmios, no entanto, apenas arranhavam a superfície de um homem cujas experiências pessoais revelam um lado muito mais profundo, mais complexo e, por vezes, mais controverso. A pergunta sobre o episódio de 1970 permanece no ar, mas talvez as intrincadas linhas de sua vida amorosa ofereçam uma pista sobre essa misteriosa rejeição. Casamentos e relações secretas. Em 19 de dezembro de 1953, um jovem Clint Eastwood, ainda longe da fama que o definiria, casou-se com Maggie Johnson, uma secretária que havia conhecido em um encontro às cegas naquele mesmo ano. Maggie foi o pilar silencioso durante os anos de incerteza, de dificuldades financeiras e da incansável busca por um lugar na impiedosa Hollywood. Durante mais de 3 décadas, sua união foi a âncora, enquanto a fama de Eastwood subia a alturas estratosféricas. Juntos, tiveram 2 filhos,
Kyle Eastwood, nascido em 1968, que se tornaria um respeitado músico e compositor de jazz, e Alison Eastwood, nascida em 1972, que seguiria os passos do pai na indústria cinematográfica como atriz, diretora e produtora. Apesar de projetar uma imagem pública de estabilidade, o casamento de Clint e Maggie foi inevitavelmente marcado pelas numerosas relações extraconjugais de Eastwood. Foi uma tempestade de infidelidades que, após um longo período de distanciamento, culminou na separação em 1984 e em um divórcio amplamente divulgado anos depois. Relatórios da época falavam de um acordo que girava entre 25 e 30 milhões de dólares. Uma quantia que não apenas revelava a imensa fortuna de Eastwood, mas também o alto perfil de uma união que terminou nas sombras. Mas a complexidade da vida pessoal de Eastwood já havia se manifestado muito antes da separação formal com Johnson. Mesmo casado, ele manteve uma relação significativa e duradoura com Roxanne Tunis, uma dublê e dançarina. Esse romance, que começou em 1959 e se estendeu até 1973, foi mantido com uma discrição exigida pela crescente fama de Eastwood. No entanto, não foi menos marcante. Em 1964, fruto dessa relação, nasceu Kimber Eastwood. Durante anos, a existência de Kimber foi um segredo cuidadosamente guardado, criada em silêncio por Tunis, com mínimo reconhecimento público por parte de Eastwood, embora se diga que ele a apoiava em particular. Com o tempo, Kimber trilhou seu próprio caminho no mundo do entretenimento como maquiadora e produtora. Essa sobreposição de relacionamentos, o de Tunis com o casamento de Eastwood com Johnson, foi um sinal precoce da rede de relações pessoais complexas e frequentemente entrelaçadas que definiriam grande parte da vida do ator. Amor, drama e uma separação explosiva. Em 1975, Eastwood iniciou uma de suas relações mais comentadas e midiáticas, desta vez com a atriz Sondra Locke. A união foi tanto pessoal quanto profissional, tornando-se um dos casais mais reconhecidos de Hollywood na época. Locke contracenou com Eastwood em diversos filmes, incluindo O Fora da Lei, The Outlaw Josey Wales, Doido para Brigar, Louco para Amar, Every Which Way But Loose e Bronco Billy. A química que exibiam nas telas era o reflexo de um vínculo profundo na vida real. Viveram juntos por mais de 14 anos, de 1975 até uma amarga e pública separação em abril de 1989. Mas mesmo com a aparente devoção, Eastwood manteve outros relacionamentos durante esse período. Mais tarde foi revelado que ele teve ao menos 3 filhos com outras mulheres enquanto estava com Locke. Essa revelação desencadeou um drama pessoal considerável, culminando em processos e uma batalha judicial amplamente divulgada após a separação. Locke, em um ato de catarse e denúncia, escreveu suas memórias, The Good, The Bad and the Very Ugly, o bom, o mau e o muito feio, nas quais detalhava sua relação com Eastwood e o acusava de manipulação e traição. O amargo desfecho marcou um ponto de inflexão na imagem pública de Eastwood, até então visto como estoico e reservado, agora exposto ao escrutínio por suas contradições privadas. Entre os relacionamentos que Eastwood manteve enquanto estava com Locke, destaca-se um romance não divulgado com Jocelyn Reeves, uma comissária de bordo que ele teria conhecido no início da década de 1980. A relação permaneceu em segredo durante muitos anos e, como nenhum dos dois era uma figura pública de grande notoriedade na época, o caso conseguiu se manter fora dos holofotes. Dessa relação, Eastwood teve mais 2 filhos, Scott Eastwood, nascido em 1986, e Catherine Eastwood, nascida em 1988. Enquanto Reeves criou os filhos em grande parte longe da atenção pública, Scott acabaria rompendo com esse anonimato ao entrar em Hollywood por mérito próprio, tornando-se um ator conhecido por papéis em Círculo de Fogo, A Revolta e Esquadrão Suicida. Assim como outros filhos de Eastwood,
Scott não usou o sobrenome do pai durante muitos anos e só reconheceu publicamente o vínculo quando já era adulto. Catherine Eastwood também se aventurou no mundo do entretenimento, de forma mais discreta, atuando como roteirista e atriz. A vida pessoal de Clint Eastwood, com suas camadas complexas de amor, segredos e controvérsias, pinta um retrato muito mais intricado do que o herói estoico que conhecemos nas telas. Poderiam essas correntes turbulentas de sua vida privada estar, de alguma forma, conectadas com aquele misterioso episódio de 1970 que ele ainda se recusa a assistir? O enigma persiste, acrescentando mais uma camada à lenda de um homem que, apesar da fama, continua sendo um livro com páginas ainda por revelar. Os romances expostos de um ícone. O relacionamento de Clint Eastwood com Jocelyn Reeves, a comissária com quem teve 2 filhos em segredo, marcou um ponto de virada. Revelou a crescente dificuldade do lendário ator em manter seus limites privados. À medida que sua fama crescia, esconder seus envolvimentos amorosos tornava-se uma tarefa quase impossível. A aura de mistério que sempre o envolveu começava a se dissipar diante do escrutínio público, preparando o terreno para uma nova fase em sua intrincada vida afetiva. Após sua polêmica e amarga separação de Sondra Locke, Eastwood encontrou um novo refúgio e companhia na atriz Frances Fisher. Conheceram-se no início da década de 1990, durante as filmagens do aclamado western revisionista Os Imperdoáveis. Essa relação, embora mais breve do que as anteriores, não foi menos significativa na vida do ator. Fisher, uma atriz consagrada com forte presença em cena, tornou-se uma parceira importante em um momento de efervescência criativa na carreira de Eastwood. Juntos, tiveram uma filha, Francesca Eastwood, nascida em 1993, que mais tarde seguiria carreira na televisão e no cinema, ganhando notoriedade especialmente por sua participação em reality shows. Embora Eastwood e Fisher eventualmente tenham seguido caminhos distintos, mantiveram uma relação cordial em público, aparecendo juntos em eventos ao lado da filha, um testemunho de uma relação madura que transcendia o romance. O segundo casamento, em um movimento que surpreendeu muitos e que representou um raro passo em direção ao compromisso tradicional, Clint Eastwood casou-se novamente. Desta vez, sua escolhida foi Dina Ruiz, uma ex-apresentadora de telejornal, em 31 de março de 1996. Essa união marcou seu segundo casamento e foi considerada por muitos como uma virada surpreendente para um ator que, por tanto tempo, cultivou a reputação de figura independente e um tanto solitária. Dina, 35 anos mais jovem que ele, trouxe uma energia diferente à vida de Eastwood, e o casamento recebeu ampla cobertura da mídia. Ainda naquele ano, o casal deu as boas-vindas à filha Morgan Eastwood, nascida em 1996. Por um tempo, a família apresentou uma dinâmica estável e relativamente moderna, aparecendo em público juntos e até mesmo participando de projetos como o reality show Mrs. Eastwood and Company, exibido em 2012, que oferecia uma visão dos bastidores da vida familiar dos Eastwood. No entanto, o casamento começou a se desgastar e, em agosto de 2013, Dina revelou que ela e Eastwood estavam vivendo separados. O divórcio foi finalizado em 2014, encerrando o último relacionamento amoroso de longo prazo de Eastwood, reconhecido publicamente. Agora, a revelação que muitos aguardavam, o motivo pelo qual Clint Eastwood, um dos ícones mais duradouros de Hollywood e um ator cuja presença definiu o gênero western por gerações, se recusa a assistir a um episódio de seu próprio passado. Um mistério que perdura há mais de 5 décadas. Apesar de sua vasta filmografia e da reputação de profissionalismo inabalável, há um projeto do qual Eastwood sempre manteve distância. 2 Mulas para Sarah, Two Mules for Sister Sarah,
o western de 1970, estrelado ao lado da icônica Shirley MacLaine. Até hoje, Eastwood se recusa terminantemente a ver o filme, e as razões vão muito além da simples insatisfação artística. Trata-se de um choque colossal de egos, uma profunda frustração criativa e um desconforto palpável que persiste mesmo décadas após as filmagens. Na época das filmagens de Duas Mulas para Sarah, Eastwood ainda estava nas fases iniciais da transição do seu arquétipo de homem sem nome do spaghetti western para se tornar um protagonista consagrado de Hollywood. Já havia provado seu valor com a trilogia de Sergio Leone, e este filme pretendia consolidar ainda mais sua ascendente trajetória de astro. Ambientado durante a intervenção francesa no México, o longa narra a história de Hogan Eastwood, um mercenário cínico que resgata e acompanha uma misteriosa mulher, a freira Sarah MacLaine, em uma jornada perigosa repleta de revolucionários, armadilhas e traições. À primeira vista, o projeto parecia ideal para Eastwood. Combinava seu caráter durão com um toque original, oferecendo um western com comédia e intriga. No entanto, desde o início das filmagens, Eastwood sentiu-se cada vez mais desconfortável. A origem de grande parte desse mal-estar era sua coprotagonista, Shirley MacLaine, uma atriz franca e profundamente envolvida em cada detalhe, cujo estilo de trabalho chocava frontalmente com o método relaxado, instintivo e minimalista de Eastwood. Enquanto ele preferia uma abordagem direta, baseada na intensidade silenciosa e em expressões sutis, MacLaine era mais teatral, assertiva e inclinada a desafiar as decisões do diretor. Suas personalidades colidiram de forma explosiva no set, levando a frequentes desentendimentos. E Eastwood, mais tarde, descreveria essa como uma das relações profissionais mais difíceis de sua carreira. Em uma ocasião, ele se referiu à experiência de filmar Duas Mulas para Sarah como desagradável, uma palavra que, vinda do comedido Eastwood, diz muito sobre a intensidade do incômodo. Mas a tensão com MacLaine não foi o único problema. Eastwood também ficou profundamente decepcionado com o tom e a direção do filme. Dirigido por Don Siegel, que mais tarde se tornaria um de seus colaboradores mais confiáveis, o filme tentava mesclar os tropos tradicionais do western com um toque excêntrico, quase cômico. Essa fusão, voltada para a leveza e humor, contrastava fortemente com a seriedade e o realismo que Eastwood buscava em seus projetos naquele momento. A visão criativa da produção destoava de seu ideal sobre o que um western deveria ser, transformando a experiência de filmagem em uma verdadeira tortura artística. Esse choque de visões e personalidades em Duas Mulas para Sarah deixou uma cicatriz tão profunda em Clint Eastwood que até hoje ele se recusa a reviver o filme na tela. Um testemunho de que mesmo os maiores ícones têm seus limites e fantasmas, e de que a arte às vezes pode ser tão dolorosa quanto inspiradora. Porque Eastwood apagou um western da memória. Apesar de o diretor Don Siegel ter conseguido atuações sólidas e cenas visualmente dinâmicas em Duas Mulas para Sarah, Clint Eastwood sentiu que o filme carecia da força e da complexidade moral que tanto o atraíam. Mas o pior ainda estava por vir. A grande reviravolta da trama, em que a freira interpretada por Shirley MacLaine se revela, na verdade, uma prostituta disfarçada, lhe pareceu artificial e enfraqueceu qualquer envolvimento emocional genuíno. Eastwood acreditava que a história se desviava demais para o inverossímil, e o tom leve e quase cômico do filme não combinava com seu gosto pelo realismo cru e pela autenticidade contundente. Outro motivo fundamental pelo qual Eastwood se mostrou relutante em voltar a assistir Duas Mulas para Sarah é que o longa representa um período de transição em sua carreira, do qual ele, desde então, tenta se distanciar. Naquela época, ainda trabalhava à sombra de estúdios e diretores que não compreendiam nem aproveitavam plenamente seu imenso potencial. Somente alguns anos depois,
Com filmes como Inferno de Cobardes, High Plains Drifter e O Fora da Lei, The Outlaw Josey Wales, é que Eastwood começaria a assumir o controle criativo e a moldar sua própria visão como diretor. Histórias que se alinhavam muito mais com sua filosofia artística. Em retrospecto, Duas Mulas para Sarah tornou-se um símbolo de uma fase em que ele era apenas mais um pistoleiro contratado, e não o autor completo em que viria a se transformar. E revê-lo hoje poderia lhe trazer à tona as frustrações e concessões daquele período, uma época em que suas mãos ainda não estavam firmemente no volante de seu destino cinematográfico. Ao longo das décadas, Clint Eastwood raramente comentou sobre o filme e, quando o fez, suas palavras foram notavelmente contidas, até frias, em claro contraste com o orgulho que demonstra por outras de suas obras. Diferente de muitos dos seus outros westerns, frequentemente mencionados com carinho ou revisitados, Duas Mulas para Sarah brilha por sua ausência em retrospectivas, entrevistas ou comentários do diretor. Seu silêncio revela um desconforto não resolvido, um capítulo que ele claramente considera melhor deixar fechado. Seja pelas fricções criativas, pela decepção com o tom do filme, ou pela sensação de que o projeto simplesmente não refletia quem ele era como ator ou artista, Duas Mulas para Sarah permanece como a rara mancha em uma carreira repleta de momentos icônicos. A disciplina de um homem de aço. Além dos dramas de Hollywood e dos mistérios cinematográficos, a vida de Clint Eastwood é também um testemunho de disciplina férrea e dedicação incansável à saúde. Por mais de 7 décadas, ele tem sido um modelo de vida ativa e equilibrada. Desde a adolescência em Oakland, Califórnia, Eastwood cultivou uma paixão por bem-estar físico. Ele se exercita regularmente com pesos, nada e corre. Hábitos que mantém desde jovem e que, surpreendentemente, ainda pratica aos mais de 90 anos de idade. Durante as filmagens da série de TV Rawhide, no fim dos anos 1950 e início dos 1960, Eastwood tornou-se conhecido não apenas por seu porte físico e musculatura, mas também por seu estilo de vida limpo. Não fumava, limitava rigorosamente o consumo de álcool e prestava atenção meticulosa à alimentação, algo raro entre as estrelas de Hollywood da época. Revistas e jornais frequentemente o retratavam, fazendo exercícios ou compartilhando dicas de fitness, e ele inclusive já promovia o jejum intermitente, conceito que só se popularizaria décadas depois. O golfe tornou-se parte integral da vida de Eastwood, um esporte que ele pratica há décadas e que considera uma forma de manter o foco e a forma física. Em 2001, ele comprou o Tehama Golf Club, no Carmel Valley, Califórnia, um lugar tranquilo e exclusivo que reflete sua filosofia de viver próximo à natureza, com elegância e qualidade. Além disso, Eastwood também foi coproprietário do famoso Pebble Beach Golf Links, um dos campos de golfe mais icônicos do mundo, adquirido com um grupo de investidores em 1999 para evitar que caísse em mãos estrangeiras e para preservá-lo como um símbolo nacional. Sua presença frequente em torneios beneficentes, como o AT&T Pebble Beach Pro-Am, não serve apenas para satisfazer sua paixão, mas também para demonstrar responsabilidade social. Os eventos arrecadam milhões de dólares diretamente para bolsas de estudo e hospitais locais. Além de sua rigorosa rotina de saúde e de seu comprometimento com o golfe, Clint Eastwood é um dos poucos ícones da cultura pop que sempre manteve uma feroz independência em seu pensamento e filosofia de vida, inclusive em relação às suas crenças espirituais. Diferente de muitas estrelas de Hollywood que, com frequência, optam por uma postura neutra ou por apoiar crenças religiosas tradicionais para manter uma imagem segura, Eastwood expressa há muito tempo suas opiniões de forma clara e honesta sobre esse tema delicado. Em 1973, numa entrevista sincera com o famoso crítico de cinema Gene Siskel,
Eastwood respondeu com firmeza quando questionado sobre sua fé. Essa postura surgiu de uma trajetória de vida marcada por uma infância instável e por uma visão de mundo moldada na autossuficiência. As visões espirituais de Eastwood se expressam claramente em suas obras cinematográficas, especialmente no filme O Cavaleiro Solitário, Pale Rider, 1985, no qual o protagonista surge como uma figura sobrenatural, de aparência quase divina, mas também envolta em mistério e contradições. O filme reflete a filosofia de Eastwood. A espiritualidade pode vir da própria natureza, da emoção pura, da beleza impressionante do universo, muito além dos dogmas e das estruturas religiosas tradicionais. É um homem que esculpiu seu próprio caminho, tanto na tela quanto na vida, e sua independência de espírito continua tão cativante quanto suas lendárias interpretações. Se há algo que define Clint Eastwood, para além de sua imponente figura cinematográfica, é sua profunda conexão com uma espiritualidade livre de dogmas e amarras. Em uma ocasião, o próprio Eastwood declarou com a simplicidade que o caracteriza: "Se eu estou à beira do Grand Canyon e olho para baixo, me sinto comovido de alguma forma. Para mim, isso é espiritual." Essa afirmação, tão concisa quanto reveladora, nos mostra a essência de um homem que encontra o transcendental na majestade da natureza. Uma parte importante dessa jornada espiritual foi sua adesão à meditação transcendental, MT. Em 1975, ele causou comoção ao aparecer no programa The Merv Griffin Show, ao lado de Maharishi Mahesh Yogi, o enigmático fundador do movimento de MT, reverenciado por lendas como os Beatles e outras grandes estrelas da época. No programa, Eastwood não apenas compartilhou suas experiências pessoais com a meditação, como também apoiou publicamente o método, chamando-o de uma ferramenta inestimável para lidar com a enorme pressão do trabalho, a fadiga mental e, acima de tudo, para manter o equilíbrio interior em um mundo caótico. Desde então, ele mantém uma rigorosa prática de meditação matinal, um estilo de vida que reflete sua disciplina profunda e autoconsciência, que são o núcleo de seu personagem dentro e fora das câmeras. Talvez seja essa busca pela paz interior que o tenha ajudado a navegar pelas águas turbulentas de Hollywood e da própria vida pessoal, com uma calma invejável. O legado dos Eastwood, um futuro forjado na filantropia. Clint Eastwood construiu um verdadeiro império, não apenas no cinema, mas também um legado de princípios e valores. Mas o que acontecerá com seus filhos, os herdeiros desse colosso de Hollywood, quando tiverem que enfrentar o desafio de redefinir sua própria identidade à sombra de um pai tão imponente? O caminho não é simples, mas o futuro dos Eastwood parece traçado na nobre arte da filantropia. O trabalho humanitário de Eastwood, embora muitas vezes ofuscado por seus êxitos cinematográficos, é tão essencial ao seu legado quanto suas obras-primas. Ele iniciou um verdadeiro efeito dominó de serviço comunitário, um movimento que seus filhos e netos têm agora a oportunidade de continuar, especialmente nas áreas de arte e preservação ambiental. Os filhos de Eastwood têm diante de si a responsabilidade, difícil porém honrosa, de administrar sua fortuna ao mesmo tempo que perpetuam seu generoso legado. Como se sabe, o voluntariado e a filantropia costumam ser guiados pelos princípios morais mais profundos de uma pessoa. Quando se cresce em um lar que valoriza o serviço à comunidade, é natural desenvolver uma paixão por causas próprias. Seja apoiando programas artísticos locais, promovendo iniciativas ambientais ou enfrentando questões de justiça social, os Eastwood têm uma oportunidade única de criar uma fundação ou iniciar projetos que reflitam seus valores, tanto comuns quanto singulares. Além disso, sua atuação em causas humanitárias pode transformar a percepção pública do sobrenome Eastwood. Eles podem converter uma história de fama e fortuna em um legado de altruísmo e ajuda genuína ao próximo.
As gerações futuras podem aprender, a partir desse novo capítulo na história da família, que a vida vai muito além de acumular riqueza. É uma mensagem poderosa que transcende o brilho das telas. Desafios e descobertas no legado Eastwood. No entanto, o caminho da doação não está isento de dificuldades. É fundamental garantir que os filhos de Clint Eastwood não doem apenas por obrigação ou por um desejo superficial de fazer a diferença. Para que seu trabalho beneficente tenha credibilidade e impacto real, eles precisam encontrar causas que realmente ressoem com seus valores mais íntimos. Ao unirem seus recursos e colaborarem em temas de maior relevância, poderão exercer uma influência social muito mais significativa. Quem sabe, ao enfrentarem juntos as complexidades de sua herança familiar singular, descubram que seus laços se aprofundam ainda mais, forjando uma unidade que vai além do sangue. Além de suas atividades beneficentes, os filhos de Eastwood podem encontrar maneiras de alinhar seus interesses pessoais às suas doações. Por exemplo, alguém da família com uma paixão profunda pela música poderia fundar uma instituição de apoio a músicos iniciantes. Seria maravilhoso se outro irmão com consciência ecológica se unisse a organizações comunitárias para promover iniciativas de sustentabilidade. Quando as pessoas combinam suas paixões com seus esforços filantrópicos, o impacto pode ser muito maior e genuíno, pois há autenticidade e entusiasmo em cada ato de generosidade. Navegando o gigante legado de Clint Eastwood. Ao se lançarem nessas iniciativas altruístas, os irmãos Eastwood também podem perceber a importância fundamental da narrativa. Suas próprias histórias, assim como as das pessoas que ajudam, têm o poder de despertar a consciência pública para problemas urgentes e inspirar outros a agir. Esse enfoque narrativo tem o potencial de cativar o público, incentivando-o a se envolver em causas significativas e a construir comunidades mais fortes e empáticas. E agora, a pergunta crucial: como as atividades filantrópicas de Clint Eastwood repercutirão em seus filhos e como eles darão continuidade ao trabalho titânico iniciado por seu pai? A família Eastwood está, sem dúvida, se adaptando a uma nova realidade, um futuro em que o peso de seu sobrenome exige mais do que apenas desfrutar de uma fortuna herdada. Após o sucesso avassalador de Clint, é natural que os demais membros da família sintam a necessidade de continuar seu legado. Para alguns, isso pode ser uma poderosa motivação para seguir seus passos e alcançar grandes realizações, encontrando seus próprios propósitos. Contudo, honrar o legado de Clint Eastwood e, ao mesmo tempo, garantir que cada membro da família tenha a chance de seguir suas próprias paixões é um verdadeiro desafio. O fato de que diferentes gerações têm ideias distintas sobre o que significa ter sucesso adiciona uma camada extra a essa complexa equação. Enquanto Clint pode ter priorizado o reconhecimento da crítica e o sucesso financeiro em sua carreira, seus descendentes podem valorizar outras coisas, como encontrar sua própria voz, cultivar a criatividade e, acima de tudo, causar um impacto positivo e duradouro no mundo. Essa diferença de expectativas, longe de ser um obstáculo, pode, na verdade, fortalecer os vínculos familiares, à medida que superam essas diferenças e tecem uma nova história para o nome Eastwood. Desafios e horizontes de um legado imenso. Em meio ao brilho de um legado monumental, a família Eastwood enfrenta um desafio tão colossal quanto o próprio Clint. Como lidar com as expectativas de um sobrenome que virou sinônimo de lenda? Talvez a chave esteja em algo tão simples quanto essencial: manter os canais de comunicação abertos. Criar um espaço seguro onde cada membro da família possa falar com sinceridade sobre suas lutas, aspirações e medos é o primeiro passo para apoiá-los em suas próprias jornadas. Pois, se quisermos que os herdeiros de um titã não apenas tenham sucesso, mas também deem continuidade ao legado com autenticidade, talvez seja a hora de redefinirmos o que significa ter sucesso nesta nova era.
A saúde mental na sombra de um ícone. A conversa sobre saúde emocional e mental tem ganhado uma relevância sem precedentes nos últimos anos, e a dinastia Eastwood não é exceção. Enquanto enfrentam os enormes desafios de administrar os negócios e o legado de seu pai, os membros da família também podem estar percebendo como a terapia e o apoio psicológico podem ajudá-los a compreender melhor seus sentimentos e a alcançar seus objetivos de forma mais saudável. Ao normalizar o diálogo aberto sobre saúde mental, é possível criar um ambiente onde os irmãos se sintam seguros para compartilhar experiências, liberando-se do peso da perfeição que muitas vezes acompanha nomes famosos. Esse espaço de acolhimento pode ser a chave para que a próxima geração não apenas sobreviva à pressão do legado, mas também floresça com empatia, equilíbrio e um propósito genuíno. O sucesso redefinido pela nova geração. Além de buscar apoio emocional, os irmãos Eastwood têm a oportunidade única de estabelecer metas pessoais que reflitam verdadeiramente seus interesses, suas perspectivas únicas e seus próprios valores essenciais. À medida que desenvolvem um senso mais profundo de identidade, podem reavaliar o que realmente significa dar continuidade à monumental trajetória de seu pai, não como uma obrigação, mas como um processo de definir seus próprios objetivos e critérios de sucesso. Ao fazer isso, não apenas se encorajam mutuamente, mas também demonstram ao mundo que o sucesso não é uma fórmula rígida imposta de fora, e sim uma jornada profundamente pessoal que cada indivíduo deve trilhar com coragem e autenticidade. O futuro dos Eastwood não se resume a administrar uma fortuna, mas a cultivar um legado que abrace tanto a grandeza herdada quanto a individualidade de cada um. Será que essa nova perspectiva será a chave para que a próxima geração não apenas sobreviva, mas floresça sob a imensa sombra de Clint Eastwood? A história dessa família icônica continua a ser escrita, e os próximos capítulos prometem ser tão fascinantes quanto suas épicas cinematográficas. Cinematográficas.